Mais uma vez, a Mato Lusitano, exemplo daquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos, está a desenvolver uma série de projetos em diversas áreas que são do âmbito social, na perspectiva de dar ferramentas às pessoas com mais problemas, mais favorecidas, para poderem resolver os seus problemas de vida. E ao mesmo tempo, a Mato Lusitano tem-se candidatado a diversos programas, a diversos projetos. Estamos, neste caso concreto, estamos a falar do projeto CLDS 4G, a quarta geração, especificamente numa das ações que tem a ver com o mundo rural, com as freguesias. Este CLDS 4G foi criado, foi preparado, nomeadamente para a intervenção nas freguesias. Fica na costa da Capelinha, que fica o meu torrão natal. A Virgem pura, nossa madrinha, é a rainha de Portugal. Oh, bem crenças, lindas bem crenças, em que eu só quero ver meu Senhor. Oh, bem crenças, lindas bem crenças, tanto te amo, oh meu amor. As tuas casas são tão branquinhas, a Virgem pura e de nobreza, aonde pousam as andorinhas, que são mandadas pela natureza. Oh, bem crenças, lindas bem crenças, em que eu só quero ver meu Senhor. Oh, bem crenças, lindas bem crenças, tanto te amo, oh meu amor. Quero aproveitar esta oportunidade que a Associação Mato Lusitano, através do álbum de vivências, um projeto da Associação Mato Lusitano com a CLDS 4G, que deu a oportunidade de, como o nome indica, vivenciar experiências passadas aos nossos fregueses e fazer uma gravação para memórias futuras das nossas tradições, dos nossos usos, dos nossos costumes. Foi uma experiência salutar, com um gosto enorme que os nossos fregueses tiveram em prestar os seus depoimentos e apresentar aqui um grande agradecimento aos populares que participaram nesta experiência, que vivenciaram as experiências antigas, recordaram a sua infância, episódios marcantes da sua vida, como os casamentos, como as festas de carnaval, os bailes que se faziam antigamente. Todas essas experiências estão aqui reportadas neste vídeo. Espero que gostem e, mais uma vez, obrigado quer à Associação Mato Lusitano, quer também a todos os fregueses que participaram através das suas experiências neste vídeo. Muito obrigado, em nome da Junta de Freguesia de Benquerenças. Sou Emília Martins Pires Dias, nasci a 2 de fevereiro de 1941 e nasci em Castelo Branco, mas estou registada nas Benquerenças e batizada. Brincadeiras em criança não era bem como agora. As brincadeiras em criança jogávamos às escondidas, jogávamos às semanas, como a gente lhe chamava, fazíamos uns riscos no chão e depois deitávamos uma pedra, era a tapa a esconder, eram aquelas brincadeiras assim, de malta. No nosso tempo as brincadeiras eram assim. A estrada tinha assim aterros e nós arranjávamos umas gestas e montávamos nas gestas e outros puxavam para a gesta e outros iam a cavalo na gesta até lá ao fundo. Depois tornava a vir a gesta para cima, tornávamos a montar na gesta e vinhamos para baixo outra vez. Andávamos assim naquela, ia correr de um lado para o outro da estrada, era assim as brincadeiras. Francisco Martinho, nascido em 1 de 2 de 52.
na Rua das Castelhanas, Bencrenças de Baixo. A regra geral era as brincadeiras da malta da escola. Jogar ao peão, jogar à berlinda, jogar à barra, jogar ao pins. Era assim. Ao contrabando. Contrabando, que a gente ficava no circo. E os outros iam-se a esconder. Depois esse ia à procura dos outros. O meu nome é João Vaz Morgado. Nasci em 1938, 15 de junho, 15 de junho de 19... chegaram os Machões. O meu pai era ferreiro, já que mesmo sabias, ferreiro e ferrador. E tinha a vida do campo. Semeava trigo, centeia, ovelha, e tinha um rebanho de cabras, já que mesmo sabias. E nós, eu e os meus irmãos, andávamos pequenos, era a gorda ao lugar. O meu nome é Arminda Oliveira Centeio. Nasci cá nos Machais, na Rua do Rancho, no seu número da porta, que antigamente não havia número de portas, mas na Rua do Rancho, e nasci no dia 17 de novembro de 1935. A 11 de novembro, a 17 de 11 de 1935. Os rapazes jogavam ao futebol e chegavam ao berlinde e ao arco. As raparigas era a jogar nas casinhas, a gente chamava-lhe o descanso, mas eles parece que chamam a macaca ou como é que era. E jogávamos ao avião, fazíamos nós uma espécie de, também como fosse a macaca, vá. Era isso que nós jogávamos. E à barra, raparigas de um lado, raparigas do outro, e depois a gente aprendê-las e prendíamos-as lá uns às outras, e depois íamos para aquela que conseguia arrancar a que lá estava presa. Antigamente não era como agora, não havia farturas como agora. O açúcar era racionado e era tanto para cada pessoa e nem havia dinheiro para comprar. A minha mãe, coitadinha, tinha pouco, quando abalava, escondia sempre a lata do açúcar. Mas nós tínhamos uma tradição, que era ela abalar, era logo uma zona aberta da lata do açúcar. Quando ela vinha à noite, já lá não havia açúcar depois para o café no outro dia. Fazíamos repousados de açúcar, caramelizávamos assim o açúcar, aquecíamos a água e punhamos lá o açúcar na água e fazíamos repousados e estragávamos aquilo tudo. Nem era comer, nem era nada, era estragar. E à noite, e eu era sempre a que apanhava primeiro. Não havia sombrinhas. Era dessas sacas que antigamente os agricultores usavam com o adubo. Fazia-se o carpuço. Era caçaca às costas, e bolsinha dos livros às costas e a maraninha. Em regra geral, muitas das vezes, a maior parte das vezes, a minha mãe cozia o pão, era pão centeio, 2 fatias de pão centeio, barradas com margarina. Não se usava a manteiga nesse tempo. Era margarina vaqueira, aquelas embalagens assim, palmadas. A maior das vezes vinhamos descalços. A gente até se descalçava, parece que era o orgulho, que era para corrermos mais. 3, 4, 5 anos mais ou menos, quando fui em Castelo Branco com a minha mãe. Mandou fazer umas sandálias ao sapateiro. A professora Leopoldina Borrego. Ela morava em Castelo Branco, mas ela era do Sesmo, daqueles lados, porque era muito amiga de um homem das Bencrenças, que era carvoeiro. Que antigamente cá a indústria era carvoeiros, moleiros e sapateiros. Havia muitos homens lá para as serras a fazer o carvão. E ela é muito amiga desse senhor. Era muito rija. Ela, quer dizer, não sabia ensinar. Não sabia ensinar. Aquele que não tinha assim um bocadinho de cabecinha, não andava para a frente. Ela interessava-se mais. Era para os meninos que iam estudar para Castelo Branco. Esse saco que ela ensinava, dedicava-se mais. E depois ficava à tarde a dar explicação, que os pais davam algum dinheirinho. Agora os outros, o meu caso, que os pais eram pobres, desinteressava-se pouco. Ela perguntou-me se o patrão do meu pai lhe vendia uma galinha. E eu perguntei ao meu pai falou com o patrão e ele disse que sim. Ela vinha no autocarro de Castelo Branco, até lá em cima, nós íamos sempre a esperar a professora.
Era ali em cima, ao pé da A23. O meu pai andava a guardar o gado. Ela perguntou-se quanto é que custa a galinha? 25 escudos. Tem-me logo mandado dinheiro para o Chico. Quando cheguei à escola, ela disse para mim, podes contar com o patrão nas costas, a gente leva exame. Teu pai não me quis comprar a galinha. Dei-me os 10 escudos que a gente tinha que dar e a cédula, que era para a inscrição lá para o exame. Não me levei a exame. Eu cheguei a casa, contei ao meu pai, ele disse, não te dava a exame, não vais mais à escola. Eu não fui mais à escola. Tanto que acontece que um dia vai lá embaixo às Bangraças Baixas, mais o João Pires iria a buscar-me. Puxou-me uma orelha, um trazia a bolsa dos livros e outra a bolsinha da merenda. Chegaram ali ao Arroeiro, aos Lagares. Ela disse, dá lá a bolsa dos livros e a bolsa da merenda, que a gente não tinha malas, era bolsinhas de panos que as mães faziam. E mandou-me ali para trás da escola, para trás do muro, a fazer os trabalhos da escola. De vez em quando mandava lá um a ver se lá estava. Deu-me quadro, não veio nenhum e fui-me embora outra vez. Nunca mais fui à minha procura. No ano seguinte, punha-me a mim para fazer as perguntas, as lições de cor aos outros alunos. Ela a sentar numa carteira a fazer ranga. Eu que era o professor a fazer as perguntas aos outros. Depois fiz os homens a seguir a 4ª classe, fui na escola do Castelo. Não falhei nenhuma pergunta, fiquei bem à prova escrita, foi impecável. A prova oral impecável. Quando lá saí da escola, ela dá-me um abraço. Ah, Chico, tu há que desenvergonhaste a nossa escola. O acidente, eu já contei, estava sentado, encostado às mãos de uma vaca, a tocar a campainha. Depois eu adormeci e o médico estava a carregar o estrume e quando acabaram de carregar, agarrou na vara e as vacas, assim que agarrou na vara, tombaram-me. Pisaram-me a cabeça toda, com os canelos, a roda, o carro carregadinho passou-me aqui, partiu-me a perna, ficou presa só papel. Depois para o hospital fui numa carroça, um senhor que foi numa segunda-feira à tarde, vinha lá de Castelo Branco, depois quando cheguei à casa dos meus pais, estava lá tudo aos gritos, e o homem voltou-se outra vez com a carroça e foi-me levar ao hospital. É onde é agora o lar lá embaixo. Onde era o hospital velho? Estive lá 3 meses, sempre de costa, e puseram-me um aparelho, uns pesos no leito da cama, para a perna estar sempre esticada. Tinha 7 anos. Isto foi em setembro, tinha feito os 7 anos em junho. Era para entrar para a escola em outubro, já nem tinha esse ano, eu tinha 1 ano. A escola era lá à frente, ao pé da casa do Matos, mesmo encostada àquilo. A professora era uma senhora das bem-crenças, mas morava cá nos Machado. Quando a gente arranjava uma vara, ela pedia para arranjar uma vara de marmoleiro, era logo o primeiro levar com ela na cabeça. E uma régua, estávamos reguadas nas mãos. Eu creio que já ia calçado. Houve muita malta que ia descalço, mas eu já fui calçado. Olha, o que eu levava para a merenda, um bocado de pão de queijo que a minha mãe queria, um bocado de chouriço, matava num porco, presunto, queijo, azeitonas, e lá no calçadão, pérolas num cabrito. Éramos muitos alunos, muitos, olha, aquilo nem dava para a gente perceber. Olha, aquilo era tão engraçado que nem se percebia como é que era. Nós éramos tanto, era só uma professora a dar as 4 classes e chegáramos a ser 70 alunos. 70 alunos. Os mais velhos, por exemplo, a 4ª classe, a 3ª classe, que estavam já mais adiantados, não é? Por exemplo, a 1ª classe e a 2ª classe ia dar a tabuada com os da 4ª. Os da 1ª classe iam dar com a tabuada com a 1ª, porque a professora tinha que dar assistência a outros, por exemplo, à 3ª ou à 4ª, que estava a dar, uns no mesmo dia, o outro tinha que dar a coisa. Quando fazíamos ditados, quando a professora fazia o ditado, por exemplo, que andávamos já quase para os exames, a 3ª classe fazia já
o ditado com a 4ª classe, já dava com a 4ª classe, porque já fazia o ditado com a 4ª classe. E era assim que se fazia a coisa. Vinhamos a almoçar a casa, entrávamos às 9, saíamos ao meio-dia para virmos a almoçar, entrávamos à 1, saíamos às 3, 3h30. A situação nazi. A gente chegava à escola e dizia bom dia, senhor professor, e tendíamos o braço. A gente não sabia não sabíamos que era a situação nazi, a gente não conhecia nada disso conhecíamos. Tínhamos a fotografia do crucifixo ao centro, a do Salazar num lado, a do Oscar Carmona no outro. O Presidente da República, era assim que nós tínhamos. Nunca tive problemas com a professora. Ela dava castigos duros, dava castigos para se porem de joelhos em cima da carteira. E quando fazia os ditados e tudo, a pessoa que estava tinha que fazer o ditado mesmo em cima da carteira de joelhos. Ela dava castigos maus. E dava castigos, por muita coisa, a irem lá para o quadro de joelhos. Olha, o meu marido foi um deles que esteve lá no quadro de joelhos, até que a professora um dia se chateou e disse: mas o que é que tu estás aí a fazer? E o meu marido disse: a senhora professora mandou-me para aqui e ainda não me tinha mandado ir embora e ele estava lá. Só domingo a gente chamava no salão, era uma casita pequena, que era lá ao pé da igreja. E a gente, pronto, o senhor tinha uma taberna e tinha o salão. A gente lhe chamava o salão, era onde eram os bailariques todos os domingos. Os bailes aqui geralmente era ao toque do acordeão. Em regra geral, que eu me recordo era sempre ou de São Ovelha ou de Sem Mota. Eram aqui de Castelo Branco, não sei se morava em Castelo Branco, não sei se era mesmo de lá. Geralmente um estava nas Becas de baixo, outro nas Becas de cima, às vezes trocavam. Aqui os bailes, em regra geral, era no salão do Tomé Valente e no salão do Tim Reirinho. Nas Becas de baixo era no salão de Depressas Morgada, ou depois mais tarde no quintal do João Dias Chouriço, que era no quintal de um terraço, pelo menos no verão. Os bailes aqui, isso era formidável. Vinha aí um acordeonista todos os domingos, chamado Antônio Alantejano e do Hortais. Tinha uma moto, e fazia a concertina na moto, atrás dele. Depois ali tinha como é que ia explicar aquilo? Um correto. Se um deles estava a tocar e a moto andava cá embaixo. Os bailes, um era aqui, havia um que eu conhecia os dois. Um era ali ao cimo da Rua das Cruzes. Depois ali foi aqui para o pé do café, para baixo do café um bocadinho. Só fazia escadinhas, lá por cima. Lá em cima era o Joaquim Neves. E este aqui embaixo era o Filipe Carriço. Carriço que era filho lá das Mancias. Estávamos lá em cima, ali na casa, para cima do café, aquela que estava na esquina. A moto juntava-se aí, começava ali a beber, dávamos volta a essa delas. Aquela ali chamávamos lá, era a do Veríssimo ainda, Veríssimo. Depois estava a do Tibarrete, ali onde é agora o café. Depois havia aqui mais duas, que era uma que era o João, chamámos o João Piedade, e o outro era o Tio Espada, e além daquele lado era o Tixarelho, ali na Rua da Carmita. Comecei logo de miúda, de pequena, claro, entrava tudo. Não havia ali restrições para não irem a fulano ou não cicrana, ia tudo. Era tocado a concertina, havia a concertina, olha, um era primeiro ali, outro aqui, e depois fui ali para, quando fomos já éramos mocitas, ali para cima, e depois foi aqui do Carriço, o último foi do Carriço. Chegou cá a vir o Zé Bernardo, chegou cá a vir um senhor que era Júlio, qualquer coisa, mas sei que era Júlio, esse tinha teclado de... O Zé Bernardo era teclado de piano, mas o outro não, o outro era teclas.
E chegou cá a vir o Manel Augusto, chegou cá a vir o António Alentejano, e chegaram cá muitos tocadores. A festa aqui na Consolação dava volta aqui ao povo. A festa era os santinhos todos que se enfeitavam, não era? Era assim, antigamente só saíam três andores. Era a Senhora da Consolação, era o São Francisco e o Menino Jesus. Eram os três que saíam. Depois, houve quem oferecesse a Senhora de Fátima, houve quem oferecesse a Santa Ana e havia havia a Santa Teresinha, mas em pequenino, em miniatura. E depois mandarem fazer os santos, então, mais coisa. Então já saía o Santo António, o São José, a Santa Rita e já saíam então os andores todos. Mas no meu tempo, de nova, só saíam estes que me digo. Era só 3. E eram então os andores enfeitados com fitas. Não era como agora, que é com flores, era com fitas. Tinha qualquer andor tinha uma árvore e aquela árvore era toda enfeitada com fitas. A árvore do Menino Jesus era por dentro cor-de-rosa, por fora azul. E a da Senhora da Consolação era com fitas enramadas. As fitas antigas, muito bonitas, todas enramadas. E o São Francisco era todos em roxo, tudo fitas em... Antigamente nomeavam os festeiros de 2 em 2 anos. E os festeiros tinham as raparigas que eram as festeiras, que faziam coisas. E essas é que faziam. As raparigas é que tratavam da igreja, é que lavavam a igreja, é que tratavam de tudo, e é que iam para a carne, pediam as prendas a fulanos e a cicranos e faziam as prendas para a carmesse, que se vendia na carmesse. E os festeiros tratavam da música e disso tudo. Fiz ali no largo da igreja, fiz ali o baile de à noite. E vinha aí a música dos Orsais, uma caixa de ouvir uma do Farfelo. E uns conjuntos ali dos Solares. Chegou cá a vir a música do Alcaide, a de São Fiel, a de Tinalhas, chegou cá a vir, e chegava a vir cá a Ferrugem, a Ideal, chegou cá a ver também também muito bonito, um jazz de Cantanhede, ali do pé de Coimbra, não é? Também chegou cá a vir e era assim, e chegaram cá a vir também. Quando eu era nova, ainda era bastante nova, havia 2 jazzos nos soblais de cima. Um era o Patinha, o outro era o Javo Patinha e o outro era o Alfredo, Javos dos Alfredos. Era a festa e era a missa. E depois era a procissão, os santos eram leiloados, os santos que saíam da igreja eram leiloados, era quem mais dava, é que levava os santos. Agora não, agora já não são leiloados, mas antigamente eram. Antigamente, quem mais dava para os santos era quem os levava. A altura é no último domingo de agosto. É sempre no último domingo, a nossa festa, toda a vida, é no último domingo de agosto. Era sempre no último fim de semana de agosto. Lá embaixo, nas Bagaças de Baixo, só na segunda-feira ia lá a orquestra, dava uma volta às ruas e estava lá mais ou menos meia hora a tocar para o povo pagar a festa. Depois daí vinham cá para cima. O sábado, domingo e segunda era a Ideal de Porto Alegre e Ferrugem de Porto Alegre. Festas e faziam também procissão, portanto faziam a festa completa. Idalina Morgado Librato, nasci a 16 de 1 de 1943 e nasci também aqui nos Maciais. Eu acho que nasci na Rua da Reixa. A gente ia para os bailes, ele começou a dançar comigo, não deixou de dançar comigo, começámos a namorar, pronto, casámos, namorámos 6 meses, ao fim de 6 meses casámos. O meu almoço foi na casa dos meus pais e o almoço foi aqui na dos pais. Eu fui aqui nesta casa lá por foi cima. Foi na casa ali. Aqui estava tudo grande, fui lá por cima.
Agora é diferente, mas antigamente os casamentos geralmente eram nos sábados. As famílias eram separadas. A minha família, por exemplo, fazia a Buda, que a gente chamava Buda, num lado, e a família dele era no outro. O almoço cada um comia na casa da família. Depois, quando foi ao jantar, juntavam-se os padrinhos do meu marido, os meus, e o noivo na casa da noiva. No outro dia, íamos para a casa do noivo. O almoço, o noivo, da parte da família do noivo, convida os rapazes. A noiva convida as raparigas. É os familiares do noivo e os rapazes comem na casa do noivo. E da parte das raparigas e os familiares e amigos convidados da parte da rapariga comem na casa dela. Depois coméramos carne, aquilo nem era cabritos, eram um chocolate grande e batatas e assim. Na minha foi, matava-se uma cabra grande, porque tinha de ser que a gente era muita. Depois coziam a carne, fazia-se sopas frescas, chamávamos sopas frescas. Punha-se pão e punha-se com massa e punha-se a massa por cima do pão, nas terrinas, e depois comia-se o pão cozido, com a carne cozida, com chouriço e assim, e comia-se assim. Aquilo chamava-se a dita sopa da bolda, que era massa de meada com carne cozida. É a sopa. Depois era a carne cozida com chouriço. Depois era o ditado chamado o ensopado. Depois já a sobremesa, arroz doce, salada. A gente fazíamos o almoço e depois da parte da tarde era o casamento. Comia-se a chanfrana, a carne, a sopa da massa, que a chanfrana, que matava-se as cabras, ou os borregos, ou os cabritos, e era essas carnes que a gente comia. Cozia-se a carne, era a sopa, e depois era o ensopado a seguir. Olha, era aquela sopa de massa, de carne de borrego e de cabra, conforme cada um tinha. Ao jantar era quase sempre canja de galinha e o bailarico depois foi ali no Salão do Carriço e foi o Manuel Augusto. Depois foi o casamento, foi a Buda, foi o casamento e depois à noite foi o bailarico, foi o jantar e no fim do jantar via tudo para o bailarico. Vesti ter casaco, gravata, calça e casaco, tinha de mostrar já. Mostrar uma escala. Eu fui vestida com vestido comprido, com véu, na cabeça comprido também, com o raminho na mão. O baile foi lá em cima também naquilo do Carriço. E veio cá, eu não sei o nome dele, era o velhote, chamávamos-lhe o velhote. O velhote para sarnadas. Meu marido escreveu a um senhor da Horca. Mas esse senhor da Horca tinha parece que um compromisso naquela altura. Depois o meu marido escreveu então ao Manuel Augusto, e Manuel Augusto veio cá, levou-nos 120 escudos de cá vir. No salão cantavam também os descantos às noites, mas eu não quis descanto. Eu no baile não quis descanto, não quis que me cantassem o descanto. Mas à noite, no fim do baile, os rapazes foram cantar lá o descanto a casa. Meu marido abriu a porta, eles pediram para ele abrir a porta e ele abriu. Eu tinha a mesa posta, eu tinha lá a mesa posta, com os bolos e vinho do Porto e pronto, essas coisas. Mas eu não me levantei. A malta querem que a gente se levante, uma garrafinha de vinho e com os bolinhos. É realmente... Oh Senhora esposada, raminho de salsa crua, debaixo da tua cama nasce o sol e põe-se a lua. As pessoas me plantaram para dar um copo de vinho e uns bolinhos, para beber uns pinhos. O carnaval era assim, é um bailarico aqui em cima e outro lá em baixo. Era sábado, era domingo, segunda e terça. No sábado, naquele tempo, não havia bailaricos. Era domingo, segunda e terça. Mas quando era na terça-feira, o acordeonista, à meia-noite, acabava o baile, que entrava-se na quaresma. Sábado e domingo e segunda, era até às tantas. Na terça-feira, à meia-noite, havia aquela tradição, nós os rapazes e as raparigas, para a gente juntar, jogar o jogo da panela. Punha-se em fila, começava-se à ponta, deitar a panela para trás. O trás tinha cá a parar, depois a frente tinha cá a parar. É a tradição. Você tem uma panela, está voltado para trás e joga uma panela para trás e apanha-a.
eu faço o mesmo de trás e eram filas grandes, tudo a jogar o jogo da panela. É que o entrudo havia uma tia da Carmita, que começava de manhã até à noite, andava todo o dia vestida de entrudo, mas às vezes vinha de varino, outras vezes vinha disto, outras vezes vinha daquilo, era sim. E no baile também, ia aos entrudos lá ao baile. A quaresma não se fazia cá nada. A quaresma era, pronto, ninguém ia para os bailes, ninguém fazia nada. As raparigas, quando era no coisa, jogavam à panela, quando era aos domingos, e jogavam à bola, a jogar com umas bolitas nas coisas. Era assim que se... No tempo do meu avô, como eu disse, iam ali cantar as almas ali ao cimo. Agora, que eu não me lembro nada disso. A gente, cada uma, punha o que podia e o que não podia, às vezes, em cima da mesa para o padre levar. Eu vinha a dar o senhor a beijar a casa, não é? Corria às casas todas e ali estava a família toda. Todos os anos para o São Domingo mais raparigas. Há uma, quando era passar ali na Ocreza, elas envergonhavam-se de levantar as saias que a gente tinha descalçado. Era uma festa. Ali ao pé daquela casa estava um bailarico, de uma terrinha. Cada terra levava um acordeonista. E os rapazes e raparigas e as pessoas. Ele veio oferecer fogaças ao São Domingos. Nós andávamos de bailarico, os bailes eram espertos. Um aqui, outro ali. Íamos ir à Senhora Dormedes a pé, ou se alguém nos emprestava um burro ou uma besta, a gente levava. Se não, víamos a pé. Cheguei a ir sozinha à Senhora Dormedes. Uma vez pedi à minha mãe, ainda era nova, pedi à minha mãe para me deixar ir à Senhora Dormedes. A minha mãe até disse: o que vais a fazer, filha? Eu não vou, que eu não posso ir. E tu vais... Mas lá me fez uma merendita com uns ovos verdes, com uns pastéis de bacalhau, e eu lá fui à Senhora Dormedes. E fui e vim a pé. Ia a cavalo no macho. O meu pai tínhamos 2 machos e tinha uma albarda de cada um. E às vezes até levávamos uma garita, chamava a gente, também a cavalo no macho atrás da gente. Uns a cavalo, outros a pé. Quem tinha para ir a cavalo ia a pé. Mas outros ainda demoravam a ir. Talvez 2 horas, não é, Helena? Levávamos uma manta, estendia na manta lá debaixo de uma azinheira e comíamos ali e íamos debaixo da azinheira. Era também o mesmo que ele sabe, por causa, às vezes não era só o carne de bolo também. Arranjavam aí fritos, não é? A minha mãe e as outras. E era assim. Levávamos uma garrafa ou 2 de vinho. E era assim. Mandávamos lá uma volta. Havia lá também umas tabernas, havia lá coisas a vender. Estávamos uma volta àquilo. Depois também saía a procissão lá, sabe? E sentava a volta lá à capela. Vinham depois a esperar os romeiros aqui à porta da igreja. Minha mãe tocava o dufo, muito bem. A minha mãe, a avó da Marília e da Silvínia, tocavam aqui o adufo muito bem. E cantavam a coisa a dizer que a Senhora dos Remédios, vosso caminho tem picos, vem pedir a Vossa Senhora pela cheia de manjericos. Ó Senhora dos Remédios, tem o remédio na mão, tem o remédio na mão, o remédio da saúde, o remédio da saúde, também o da salvação, também o da salvação. Ó Senhora dos Remédios, ó Senhora dos Remédios, à vossa porta cheguei,
à vossa porta cheguei. Tantos anjos me acompanhem, tantos anjos me acompanhem, como de passadas dei, como a porta cheguei. Por acaso eu até tinha duas redes. E havia mais malta também tinha. O moço que é do meu ano, que é o Isito, também tinha uma. Apanhámos os peixes, fazíamos lá a amiga, comíamos. Outras vezes eram os peixinhos, assávamos, uma salada de tomate. Pronto, ali passávamos o dia. Aquilo isso era de vez em quando. A malta hoje, por exemplo, um lembrava-se. É para o sábado vamos para o Creza. É para o domingo vamos para o Creza. Pronto. A amiga fazia-se o guisadozinho com a cebola e com o tomate. O guisadozinho. Deixava-se ferver a água, punha-se também, tinha que levar o pois do peixe, nem todo peixe serve. Porque há um pois que é bom para fazer licor de pois. É um pois da folha larga. Agora já raramente se encontra. A miga do peixe faz. Miga-se a cebola, muita cebola e muito tomate. E põe-se aquilo tudo de cima do fogão, a cozer assim, não é com muita, é assim a cozer normalmente. Depois põe-se a água, mete-se o peixe, põe-se um ramo de peixe, tem-se ali as sopas no alguidar ou numa bacia, deita-se para lá aquilo tudo, abafa-se e pronto, estão as sopas feitas. Era um coxo de cortiça, como aquilo que usavam nos moleiros. A gente fazia no tacho. Deitava para o coxo e comiam todos o coxo. Fazia-se o circo, tudo a comer ali do coxo, de cortiça.